Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus neste quinto domingo da Quaresma, toda ela nos convida a este recolhimento interior. Recolhimento interior que se traduz neste tempo de quarentena sanitária por um recolhimento exterior. Aqui seria bom que falássemos, especialmente nesta época tão bela chamada Quaresma, sobre esta quarentena e esta Quaresma. Interiormente, espiritualmente, vivemos a Quaresma. Exteriormente, vivemos a quarentena. Em nossas igrejas, no quinto domingo da Quaresma, a Sagrada Cruz do Senhor, as imagens dos santos, tanto quanto possível, estão cobertas. E assim ficarão cobertas, até antes do domingo da Paixão. Elas querem não só apenas não nos distrair nossa visão, a nossa contemplação, mas querem centrar a nossa atenção para o altar do Senhor. É no altar do Senhor que tudo acontece. O altar do Senhor, de modo especial nesses dias que estamos vivendo, se torna o centro do mundo. E o altar do Senhor, de pedra, simboliza misticamente para nós também a sepultura do Senhor. Toda a palavra de Deus nos fala desta morte, deste sepultamento, destas sepulturas, deste povo que está abafado, perdido, esquecido em uma cova. É o tempo em que vivemos. A primeira leitura, a profecia dada pelo Senhor ao profeta Ezequiel, nos fala justamente que o Senhor, neste novo tempo, vai nos abrir nossas sepulturas, conduzir-nos para a terra prometida. Portanto, aqui se faz necessário contemplarmos que para chegarmos à terra prometida, a vida eterna, é necessário passar pela sepultura. Quantos que querem fugir da sepultura? Querem talvez ir para o céu de avião, de aeroplano, de balão, de qualquer outra coisa. Ou que pensam que o céu é uma república de estudantes ou uma democracia socialista, em que todos entram não fazendo nada. Nós vivemos na igreja esta realidade que não acaba nesta vida, não nesta vida aqui na terra. É certo que no céu não teremos mais o Santo Padre como Santo Padre para nos governar, não teremos nossos bispos, não teremos nossos sacerdotes, porque se no céu chegarmos com a graça de Deus, seremos igreja triunfante. Nós continuaremos sendo igreja. Aqui na terra, devemos ser igreja militante. Rezamos pela igreja padecente, nossos irmãos que sofrem no purgatório, que ainda não alcançaram o céu e hão de alcançar com a misericórdia de Deus, através de nossas orações. Mas vivemos esta realidade. A igreja militante muitas vezes não militou. Ou seus membros militaram por outras coisas, não por Cristo, não pela igreja, não pelo reino de Deus. Então se perderam em militâncias, elegendo novos messias, novos salvadores, novos deuses, configurando muitas vezes essas suas divindades a partir dos políticos e grupos. Não está nesta realidade a nossa salvação. É com o material da nossa realidade pessoal e comunitária que nós construímos o caminho para a nossa salvação. Santo Padre, o Papa Francisco, neste dia em que clamou ao Cristo crucificado e a Mãe de Deus, salvação de todo o povo romano. Nós somos chamados assim, povo romano. Quando clamou, disse:
Nós vivemos num mundo que está doente, achando que cada um poderia viver para si. E mais uma vez o Senhor nos dá aquela pancada, aquela bofetada para nos dizer aquilo que sempre nos ensinou através da sua igreja: ninguém se salva sozinho. Nós ajudamos aos outros a se salvarem. Os outros nos ajudam a nos salvarmos. E, portanto, vivemos muitas vezes aqui, ao invés de vivermos como igreja militante, vivemos como igreja tumbante, sepulturante, enterrando nossos dons, enterrando nossos talentos, vivendo na cova, lá nos regozijando na sepultura. O que há na sepultura? O que há nas sepulturas dos mortos? Lá estão os vermes, lá está o nojo, a sujeira e a podridão. Quantas vezes que nós nos regozijamos na nossa podridão, na nossa sujeira, e ainda nós temos a cara de pau de dizer que nós somos humanos. Nós somos muito humanos, somos assim. Deus me fez assim. Não, Deus não te fez assim. Deus não nos fez assim para vivermos na sepultura. Deus nos fez para vivermos na superfície. Na superfície desse mundo, construindo já o caminho para o mundo novo. E por isso nós devemos pedir ao Senhor Deus, Senhor Deus dos exércitos, que nos ensine a pelejar, que nos ensine a ser igreja militante, especialmente nesta época em que fisicamente estamos afastados. Que coloquemos o nosso espírito e a nossa carne a serviço do reino de Deus. Nós ouvimos, meditamos também o Salmo 129. Este salmo que hoje ouvimos é o salmo que é e deve ser rezado durante os funerais. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Nós somos convidados pela nossa Mãe Igreja em todos os momentos em que rezarmos pelos falecidos, rezarmos este salmo. Além de recebermos indulgências, também distribuímos indulgências a esses nossos irmãos. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Senhor, se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? O salmista diz muito bem inspirado pelo Senhor. Se o Senhor levar em conta as nossas faltas, os nossos pecados, o nosso gostar de se regozijar na imundície da sepultura, ninguém poderá subsistir. Porque aqui vem nosso socorro, algo muito maior, e nada é maior que a graça de Deus, que é a justificação. E então, nos ensina São Paulo na carta aos Romanos: aqueles que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O que é esta carne? Esta carne é tudo aquilo que diz respeito àquela parcela em nós, aquele sermos arrastados para longe do Senhor, para as coisas de Deus. Isto é a carne. Carne não é apenas o corpo físico. Nós não somos gnósticos que vemos o mal no corpo. O corpo para nós também é sagrado. Tanto quanto nossa alma, porque nós só somos ser humano enquanto corpo e alma unidos. E por isso nós dizemos, creio na ressurreição da carne. Nós haveremos de receber esta carne no dia do juízo final para o tormento eterno ou para a alegria eterna, para vivermos integralmente. Por isso a carne não é mal. Mas que carne é essa que fala o apóstolo? Carne aqui significa tudo aquilo em nós que nos afasta do Senhor e de seus planos. Tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Isso é viver segundo a carne. São Paulo, de forma muito clara, em outras epístolas, em outras cartas, nos diz também que esses que vivem segundo a carne, o seu Deus é o estômago. Não está falando do órgão digestivo, está dizendo que são seus apetites, suas vontades contrárias à vontade de Deus. Isso é viver segundo a carne. E aqueles que vivem segundo a carne e seus desejos, contrários à lei de Deus e à vontade de Deus, não podem agradar a Deus. Não podem. Então diz São Paulo, mas nós que vivemos, nós que fomos batizados
comprados pelo sangue do Cordeiro, nós que vivemos para Deus, que somos aquela parcela do povo de Deus separada para Ele, nós temos que viver segundo o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Para que mesmo neste corpo, nesta carne ferida de morte, com todas as suas cisões e separações e inconsequências e quantas vezes fora tentamos escapar da lei de Deus e da vontade de Deus e achamos duro e nos rebelamos, mesmo que nossa carne se rebele, se vivemos segundo o Espírito de Deus, então, mesmo que esse corpo esteja ferido de morte, mesmo que sobre esta carne, este corpo, já esteja decretada a morte da sepultura, então, o nosso espírito será cheio de vida. Será? O que significa cheio de vida? Vivificado pelo Espírito Santo, graças à justificação de nosso Senhor Jesus Cristo. E então este Senhor Jesus, que vive em nós, pelo nosso batismo, do qual nós dizemos que somos seus seguidores, irmãos na fé, co-herdeiros do reino dos céus, este Senhor Jesus Cristo, que foi ressuscitado dentre os mortos pelo Espírito de Deus, Ele mesmo já semeou em nós esta semente da imortalidade, da incorrupção. E, portanto, o Espírito Santo que suscita e ressuscita Cristo da sepultura, há de nos ressuscitar para a vida eterna. A quem? Aqueles que procuram viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Os que querem viver segundo a carne, não podem agradar a Deus. E então, nós ouvimos, com toda atenção, este largo evangelho, essa narrativa do Santo Evangelho, nos dada por São João. Que nos diz São João? Belíssima passagem, belíssimo momento da ressurreição de Lázaro. Notemos que São João, ao narrar a ressurreição de Lázaro, este amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, nos dá como que em Lázaro a tipificação daquilo que vai acontecer com o Cristo. Está em uma sepultura, está envolto em linhos, envolto em panos, está aí à espera da ressurreição, e a irmã de Lázaro diz: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Ela acreditava na ressurreição para a vida eterna, no último dia, no dia do julgamento do Senhor. E então Jesus se revela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, vive. Vive e crê em mim, este não morrerá jamais. Este não precisa esperar o dia da ressurreição final. Por quê? Porque a nossa ressurreição já começa aqui. Como a nossa vida eterna já começa aqui. Não é que nós morremos e, pumba, já vamos para a ressurreição. A ressurreição já começa aqui. Por quê? Ressurreição para a vida eterna ou para a condenação eterna? Porque é a vida aqui única, irrepetível. E não voltaremos, não haverá reciclagem de almas, ou qualquer uma destas sandices e heresias. Mas essa única vida aqui conta. Conta cada passo que damos, cada atitude que tomamos, cada vez que matamos o velho Adão e deixamos viver o novo Adão, Cristo em nós, a vida segundo o Espírito, então a ressurreição já começa a acontecer. Esses dias em que vivemos são dias para nos encerrarmos. Não apenas o encerramento físico. Isso é muito fácil de fazer. Encerrarmos, ou seja, interiormente vivermos. Olharmos a nossa vida. Como vai? A nossa vida continua sendo nossa, ou a vida que nos foi dada, como diz Santo Agostinho, como inquilinos desta casa, ela foi dada para vivermos para Deus e para o próximo. Se assim vivermos, já não seremos
já não será nossa vida. O meu viver é Cristo, nos ensina São Paulo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E então, na ressurreição de Lázaro se prefigura a ressurreição do Senhor. Notemos que Jesus diz, ainda bem que eu não estava lá quando Lázaro morreu, porque agora nós iremos lá e vou despertá-lo e vou ressuscitá-lo. Por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais que eu sou o Filho de Deus, que eu sou aquele capaz de ressuscitar os mortos. E então, diz o Senhor em mais de um momento neste Santo Evangelho, para que creiais. Ao confrontar esta fé de Marta que diz, creio que meu irmão ressuscitará no último dia, no dia da ressurreição. Ele diz, crês que eu sou a ressurreição e a vida? Que quem vive e crê em mim não morrerá jamais? Que eu sou o Filho de Deus que devia vir ao mundo e vim, e aqui estou? E então, de novo, o evangelista João nos diz, em dois momentos, que o Senhor muito se emocionou. Ficou comovido e estremeceu interiormente por amor a seu amigo Lázaro, por amor às suas amigas Marta e Maria. Este amor entranhado do Senhor não é apenas a Marta, Maria e Lázaro, é sobre todos nós. O Senhor estremece interiormente. O Senhor se rejubila quando vê que um de seus servos, que aqui entre nós vive, morre e ressuscita para a vida eterna. Mas o Senhor estremece também quando vê que vivemos tantas vezes afastados dele, longe dele, e que se assim continuarmos, não ressuscitaremos para a vida. O Senhor chora. O Senhor não é um Deus impassível, não é um Deus a quem nada afete. Tomemos isso bem claro. Este Senhor que não é um Deus impassível, que manda seus decretos e joga raios e pragas sobre seu povo. Pelo contrário, o nosso Deus é um Deus de misericórdia e de amor, revelado plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele olha com ternura, com amor sobre nós. Ele sofre quando o seu povo sofre. Ele chora quando o seu povo chora. E ele não é impassível para não sofrer, nem é impassível para não fazer nada por nós. Mas há um modo para sermos ouvidos pelo Senhor. Aquilo que o Senhor Deus revelou pelo profeta Ezequiel. Voltai-vos para o Senhor. Aquilo que o Senhor revelou pelo apóstolo Paulo. Vivam segundo o Espírito. Se nós nos preocupamos em rezar a Deus apenas para sermos livrados da peste e não perder a vida neste mundo, que miseráveis que somos. Que miseráveis que somos. São Paulo já resumiu isso e nos ensinou muito claramente. Para aqueles que, como cristãos, querem buscar bens materiais e coisas deste mundo e viver uma vida regalada e farta. São Paulo diz claramente, se nós buscamos o Senhor e a sua salvação apenas para as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Pedimos sim ao Senhor que conserve nossa vida, porque é bom viver aqui. Mas não que perpetue nossa vida eternamente nessa terra. Ou como diz a sabedoria popular, que ninguém pense que vai ficar para a semente. Ficar para a semente. O Evangelho já foi plantado como semente em nós. A Santíssima Trindade, com toda a sua graça, a sua bênção, os seus dons, já foi plantada a vida divina em nós, no nosso batismo.
Nós devemos frutificar, e a semente que cai por terra e não frutifica, para que serve? Portanto, irmãos e irmãs, não esqueçamos de clamar a Deus pela conservação da vida nossa, de nossos familiares, mas clamar pela vida verdadeira. A vida verdadeira. Se amanhã a peste, a epidemia, ou pandemia, ou como queiram chamar, tocar a nossa porta, vamos, sim, buscar os recursos médicos, e, obviamente, porque o Senhor deu a inteligência aos médicos e os louva na Sagrada Escritura, que toda a sabedoria dada a eles vem do Senhor. Mas não vivamos apegados a esta vida. Tenho atendido pessoas de todas as idades nos últimos dias que têm um apego tão grande a esta vida que chega a ser patético. Patético. Vergonhoso. Seja para um homem, seja para uma mulher. Vergonhoso. Vivamos o dia de hoje, sabendo que a vida eterna se constrói a partir de agora, nesse momento. Vida eterna para a condenação eterna ou vida eterna para a libertação e salvação eterna, vivendo plenamente com o Senhor. Os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades agora caem por terra. Talvez é isso que o Senhor esteja nos ensinando. Quando todos diziam, vá lá correndo, vá ver que Lázaro morreu, Jesus ainda esperou mais alguns dias. Mais alguns dias. Calma. Calma, porque a pressa. Nós vamos lá despertar Lázaro. Nós vamos o ressuscitar no tempo devido e para que vocês creiam. Então coloquemos-nos confiantes nas mãos do Senhor. Colocar-se confiante nas mãos do Senhor é colocar-se todo. Não guardar nada para nós. Então o Senhor há de nos libertar, nos purificar, nos santificar, nos justificar e nos transformar. Peçamos ao Senhor esta graça, de que possamos também sair das sepulturas, que nós possamos abandonar as sepulturas de nossos pecados, de nossos males, de nossas pestes, dos nossos modos contrários à lei de Deus, nos quais ainda vivemos presos. Que o Senhor nos diga, vem para fora, vem para fora, sai dessa sepultura. É isso que o Senhor hoje está nos dizendo, a nós, toda a igreja e ao mundo. Quem tiver ouvidos, que ouça. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos guarde, nos proteja de todo mal, corporal e espiritual, e nos faça cada dia mais seu povo, porção eleita, conquistada pelo seu sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.